Olá, amigos. Que todos tenham um sábado feliz, prazeroso, ao lado desse poderoso Deus que criou o sábado. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, 15 de outubro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título A Esperança do Antigo Testamento. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, do versículos 17 até 19. E vejam o que diz esse versículo. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Está lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 17 a 19. Vejam que história fantástica, que é deste servo de Deus, um homem íntegro, reto, chamado Abraão. Primeiro, ele recebeu promessas de Deus e ele aceitou assim de imediato, de servir ao Senhor. E agora, Deus pede para ele que ele sacrificasse seu filho, o único filho Isaque. E Abraão, obedeceu e levou seu filho até o Monte Moriá e ia sacrificar seu filho. E sabe por que ele iria nessa certeza? Simplesmente pela fé e a confiança em Deus. Porque Deus havia prometido para ele que Abraão teria uma grande descendência e era a partir de Isaque. Mas e como assim ele ia matar o Isaque? Porque ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar o seu filho Isaque. E olha, meus amigos, Abraão, ele nunca tinha visto um milagre deste tipo ou alguém fosse ressuscitado na sua época. E o povo de Deus estava caminhando, no início da caminhada do povo de Deus. E ele realmente, com obediência, e certeza e esperançoso, ele foi lá para sacrificar o seu filho. O que nós observamos nesse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19, escrito pelo apóstolo Paulo, é que Abraão havia recebido essas promessas de Deus para a sua vida e pela fé ele confiou e acreditou que tinha um Deus fiel e ofereceu o seu único filho Isaque como sacrifício. Sem ter medo, sem titubear, ele fez isso. Onde ele considerou que Deus criou o universo, que ele conhecia que Deus havia criado todo o universo, e que Deus era poderoso, e que até poderia ressuscitar seu filho Isaque, que era a sua descendência, que Deus havia prometido para ele, e que receberia seu filho morto, e de volta dentre os mortos iria ressuscitá-lo. E aqui nós vemos um Abraão com ousadia, um homem determinado, esperançoso, cheio de coragem, que Deus cumpriria a sua parte, que a partir dali até a sua fé avançou alguns degraus a mais a partir daquele momento. E acreditando sempre que Deus poderia ressuscitar todos os mortos. Onde Abraão já tinha essa convicção através das orientações que havia recebido de Deus.
E esse pedido de Deus para ele sacrificar seu filho, seu único filho, né, fortaleceu ainda mais a sua fé, que o conduziu a fazer esta ação lá no Monte Moriá, prefigurando que haveria de acontecer o amor de Deus para com toda a humanidade, onde Deus daria seu único filho Jesus para morrer por todos nós, cumprindo com obediência a Deus Pai a sua missão salvadora, alcançando o resultado proposto, né, para resgatar a humanidade caída. E ali foi um aprendizado, né, para Abraão, de uma promessa que viria posterior também à vinda de Jesus. E todos aqueles que aceitassem, né, a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, através do seu amor e da sua misericórdia, esse pagamento desse resgate, né, que mesmo estando morto, na segunda vinda, né, todos os mortos, né, serão ressuscitados na primeira ressurreição daqueles que morreram em Cristo, a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos posterior, daquelas pessoas ímpias, né, que foram maus, que traspassaram a Jesus. E vejam, Abraão viveu 1000 anos antes da primeira ressurreição, né? E ele nunca viu e nunca tinha ouvido falar de Deus operar um milagre. E ainda mais desse tipo, né, de ressuscitar pessoas. E com isso nós observamos que a sua atitude de fé define de como é este homem. Porque Deus havia prometido a ele uma grande nação, e era justamente através do seu filho Isaque que viria. E que de uma forma ou de outra, Deus iria prover o sacrifício. E Abraão não acreditou porque havia visto assim algum milagre de Deus ou coisa parecida. Ele acreditou em Deus pelo poder, pelo seu amor, sua misericórdia, e não era em suas próprias experiências de vida e muito menos em seu raciocínio, e sim na sua fé exemplar, tanto é que ele é chamado de pai da fé. E ele tinha uma fé extremamente num Deus grandioso que tudo pode. Existem algumas pessoas que não possuem um relacionamento com o Criador e que não conhecem o poder do Deus de Abraão. E até alguns perguntam, por não conhecer a Deus, perguntam como pode esse Deus ressuscitar alguém que foi cremado em cinzas, ficando em pó, ou talvez assim destruídos assim, em acidentes aéreos, ou um edifício que pegou fogo e consumiu todas as pessoas. Como esse Deus pode trazer a vida novamente? Eles fazem essa pergunta. E como alguém que morreu talvez muitos séculos para trás, até talvez milênios, né, pode recuperar a sua identidade? Bom, todas essas perguntas e indagações nos levam a refletir sobre o ministério da vida e a esperança que muitos do Antigo Testamento sempre tiveram nesse Deus que pode ressuscitar todas as pessoas, independente do estado que elas estejam. Porque Deus, quando ele criou o homem do pó da terra, e onde ele deu um fôlego de vida, né? Quando a pessoa morre, esse fôlego de vida volta para Deus, e ali tem todas as características de todas as pessoas nesse fôlego, né, que volta para Deus. Ali tem o DNA, tem todos os detalhes das pessoas. E Deus, através disto,
é que realmente ressuscita uma pessoa. E mesmo, né, sem entender, né, a origem sobrenatural do ser humano, que foi feita por Deus, nós sabemos e é provado nas Sagradas Escrituras que no princípio Deus trouxe a existência de tudo a partir da não-vida, do nada, pelo poder da sua palavra, e tudo se fez, que está lá em Gênesis capítulo 1, e nos Salmos 33, versículos 6 e 9. Então esse grandioso e poderoso Deus, ele foi capaz assim de criar a vida na Terra pela primeira vez do nada, que está lá em latim, ex nihilo. Por que vamos assim duvidar de sua capacidade de recriar o ser humano na sua identidade original, se ele criou todo o universo? Como? Como vão acreditar num Deus poderoso deste? Amigos, nessa semana nós estudaremos diariamente, bem detalhado, sobre o conceito da ressurreição. E como os personagens do Antigo Testamento, mesmo sem eles verem alguma ressurreição, eles deram declarações sem nunca eles presenciarem esse tipo de milagre, como o caso de Jó, outra pessoa que realmente testemunhou que Deus era capaz de ressuscitar. E vamos ver também que alguns salmistas e profetas também fizeram da mesma forma. Nós veremos em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus, que está lá em Jó no capítulo 19, versículos 25 até 27. E também nessa semana nós observaremos que os salmistas, filhos de Corá, eles tinham total certeza de sua ressurreição final, que mesmo sem nunca ter visto, que está lá no Salmo 49, eles mostram que tudo aqui é transitório e passageiro e que Deus vai ressuscitar as pessoas. Como pode, seres humanos que nunca observaram, nunca viram a ressurreição? Nós sabemos, através de Jesus, os exemplos de Lázaro e tantos outros, mas eles não tinham baseado em nada. Nós vamos aprender também que o salmista pediu a Deus que o tirasse de novo das profundezas da terra, que está lá no Salmo 71. E ele estava com segurança e esperançoso disso. Veremos também o contraste que há entre as pessoas que perecerão para sempre, os ímpios, está lá em Isaías, no capítulo 26, 14, e aqueles que receberão a vida eterna, que está lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 19. Estudaremos que a esperança da ressurreição nós podemos encontrar nos escritos do profeta Daniel, por exemplo, no capítulo 12, quando ali está bem explicado sobre a ressurreição. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas se toquem, para que elas possam aceitar a Jesus como Salvador. E Deus quer dar essa sabedoria para você entender que a sua vida ela não finaliza nesse mundo. Que nós temos um Deus grandioso, que Ele tem grandiosas bênçãos para dar para todos nós, para você, para sua família, para seus filhos, para a humanidade toda. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, Ele quer esse presente que chama-se salvação. E quando você recebe esse presente, Deus quer te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde haja mais morte, não haja mais dor, onde você vai ter paz, tranquilidade, meu amigo, minha amiga. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, com a sua família,
com seus amigos, com a humanidade toda. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.